Nós vamos dar sequência à série de entrevistas, à entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Teresina. O Jornal do Piauí tem ouvido todos os candidatos da Prefeitura e a Rádio Cidade Verde também, ao vivo conosco, participa dessa entrevista com os candidatos. Hoje, o entrevistado é o candidato Mário Rogério, o jornalista Mário Rogério, que pela primeira vez disputa a Prefeitura de Teresina. E para participar dessa entrevista conosco, nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa, jornalista de política do cidadeverde.com, da Rádio Cidade Verde e da TV Cidade Verde. E Nádia Rodrigues, editora-chefe do Notícia da Manhã e também da Rádio Cidade Verde. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Quero saudar também Yala Sena, que é editora-chefe do cidadeverde.com, que participa dessa entrevista a partir de agora. O candidato Mário Rogério, como eu já disse, é jornalista, já participou de outras eleições, mas pela primeira vez na disputa por um cargo majoritário. É candidato à Prefeitura de Teresina neste ano de 2020. Mário Rogério, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Já quero começar perguntando para você, depois de participar de outras duas disputas para cargos proporcionais, por que você acredita que agora você estaria pronto para assumir a Prefeitura de Teresina? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Nádia, boa tarde, Elivaldo, Ayala. Aliás, é uma honra para mim estar diante de vocês, colegas de profissão tão respeitados e com tanta credibilidade. Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de eu ter sido candidato à eleição proporcional não quer dizer que eu seja mais competente ou menos competente para disputar uma eleição majoritária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu acho é o seguinte, a minha candidatura ela se deve a alguns fatores, alguns pessoais e outros muito sociais. Eu acho que Teresina hoje, ela é uma cidade que cresceu demais. Eu até acho engraçado, lá na Rádio Difusora as pessoas ligam, porque a passagem de ônibus é tão cara para uma cidade tão pequena. Eu fico vendo as pessoas falando aquela coisa, eu digo que as pessoas não têm ideia do tamanho de Teresina. Como nós somos uma cidade horizontal, a verticalização ela é pequena, então nós somos talvez uma das áreas urbanas entre todas as capitais do país maiores que existem. Então isso traz muitos problemas para a administração municipal, etc. E nós temos um grupo que está no poder há 35 anos, não são 2 dias, desde 85. Competentes, tanto é que tem conseguido sucessos eleitorais repetidamente, mas eu acho que está na hora de experimentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Foi isso que motivou, por exemplo, desculpa até interrompê-lo, o Cidadania, que nas 2 últimas eleições, por exemplo, compôs chapa com apoio ao PSDB em Teresina, inclusive em 2012 elegeu 2 vereadores, ainda quando era PPS, e agora elegeu 1 na última eleição de 2016 e agora parte para um caminho próprio, uma faixa própria. Foi isso que motivou romper essa série de alianças com os tucanos em Teresina? No meu caso em particular, eu vou lá de trás ainda. Eu sou do PCB. Correto. E já estava o PCB aliado, na época, ilegal, alinhado no PMDB, quando nós elegemos o Acilino Ribeiro, vereador em Teresina, já aliado da prefeitura naquela época com o Alferraz. O Acilino foi secretário... 85. A eleição foi em 82 de vereador. Que ele foi eleito. 85 elegeu o Logo aquela eleição só para as capitais. E tampão, aquele mandato tampão menor. 82 foi a eleição para geral, né, que nós tivemos, menos para presidente, claro, que não existia naquela época, a primeira de governador, depois da ditadura. Naquela época nós elegemos o Acilino Ribeiro, pouco depois vereador em Teresina, né? Que não teve eleição para vereador em 82. Aliás, teve eleição em vereador, o Acilino foi eleito em 82. E em 85, na primeira eleição do UOL, o PCB estava já com o UOL, ou seja, é uma história que vem, e eu estava junto, de 85, desses 35 anos. Então, um alinhamento que vem. E perguntar, nos arrependemos? De jeito nenhum. Mas decidiu romper agora? Não, eu não vejo isso como um rompimento. Um rompimento. É uma alternativa. Uma alternativa. Eu acho que 35 anos está de bom tamanho. Eu acho que está na hora de mudar. E aí a gente fizemos uma análise crítica, muito simples. Peraí, quem são os candidatos? Nós hoje temos candidaturas muito bem definidas, ideologicamente e administrativamente. Nós temos do lado da ideologia a extrema-direita, os candidatos alinhados à extrema-direita tentando se vincular ao Bolsonaro. Nós temos a extrema-esquerda, inclusive os que já foram entrevistados aqui pela Cidade Verde.
E temos os aliados ao governo do Estado, 5 candidatos aliados ao governo do Estado e 1 candidato da Prefeitura de Teresina. E nós queremos ser uma alternativa fora desse padrão. Alinhado Não há com ninguém. nenhuma identificação com nenhum desses grupos no Cidadania? Não há identificação eleitoral nesse momento, não. Nós pretendemos seguir um caminho onde entendemos que há uma larga avenida. Como é essa larga avenida? De pessoas que votaram nessas últimas décadas nos candidatos do PSDB ou votaram nos candidatos do governo e, nesse momento, não querem votar no candidato do PSDB e nem nos E o candidatos que lhe do faz um governo. candidato diferente de todos os outros 12, Mário? Me faz pelas minhas propostas. As minhas propostas me diferenciam. Exemplo, eu não estou aqui para ser crítico por ser crítico da administração municipal. Reconheço os avanços, reconheço a competência em determinadas áreas, só acho que o modelo esgotou-se. Então está na hora de mudar, está na hora da gente ter alternativas. E eu acho que eu posso fazer melhor. Exemplo, eu não acho que o professor Kleber Montezuma seja melhor do que o Firmino Filho. Eu acho que o Firmino, uma das pessoas mais preparadas administrativamente desse país, não é do Piauí, não é do país. Ora, se eu acho ele e ele não é candidato, quem é candidato é o professor Kleber Montezuma, eu não acho que o professor Kleber Montezuma é tão competente como o Firmino. Então não vejo motivo para me votar no professor Kleber Montezuma. Aí a gente vai para o outro lado, os candidatos do governo. É esse modelo que nós queremos para a Teresina. Teresina sempre rejeitou. O senhor disse 4 candidatos. 5. Sim. 5 candidatos. 5. Nas minhas contas eram 4. Quem é? Olha lá. Fábio Novo, PT. Vamos lá. O partido aliado ao governo tem o Fábio PL, Abreu. Fábio Abreu. Simone Pereira, PSD. O MDB contesta essa ligação, contesta de forma veemente até a dobradinha doutor Pessoa, Robert Rios, mas o MDB é da base aliada ao governo do Estado. 4. São 4. Tá certo. Eu estou aumentando aqui. É porque tem uns aí que também são, mas a gente não fala nada. O caso, inclusive o caso do doutor Pessoa, eu acho folclórico. Folclórico? É. Por quê? Ele querer negar. Ser da base do governo. Pelo amor de Deus, quem é o principal sócio do governo do Estado? Na administração municipal? É o MDB. Como é que um cidadão que é candidato pelo MDB quer simplesmente se colocar como independente? Como é que o cidadão cuja candidatura é patrocinada pelo presidente da Assembleia, que é o principal aliado do governo, responsável direto por um dos maiores absurdos que nós temos na política brasileira, para garantir que tudo que o governo mande para a Assembleia seja aprovado, diz agora que é independente. Eu gostaria de entender. Olha, é um crime. Inclusive, eu quero comunicar aqui em primeira mão, na Cidade Verde, que o Cidadania vai entrar na justiça contra essa farra de suplente do governo do Estado. Hoje os parlamentos, eles são divididos. Você tem os federais, Senado, é representação do Estado. Assembleia e Câmara, e a Câmara Municipal e Câmara Federal, representante do povo. O governador do Piauí tem, ao longo dos anos, retirado do povo esse direito da representatividade. Agora nós estamos com 10 suplentes na Assembleia. Eu quero convidar para participar também aqui Yala Sena. Boa tarde para você, Yala, direto do cidadeverde.com. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, Nádia, Mário e Rogério. Boa tarde a todos. Candidato, assim, o Cidadania, ele é pouco conhecido aqui na capital. Perdeu forças aí com a saída de líderes como o vereador Dr. Lázaro, Celso Henrique e outros, né? Infelizmente, o partido ainda tem uma pecha aí de que só serve de base de sustentação aí do PSDB. Então, eu queria saber do senhor como evitar esse estigma aí de sua candidatura ser apenas uma sombra do PSDB. Bom, Yala, eu sou jornalista, portanto a gente tem que falar a verdade. Não é só a pecha, não. Inclusive, em vários locais falam da gente como candidato laranja do Firmino. Eu quero comunicar que durante a campanha vai se ver que não é nada disso.
Absolutamente nada disso. A nossa candidatura é uma candidatura para valer. Temos propostas muito sérias para essa cidade e muitas delas contrárias ao que está sendo feito. Um exemplo, essa esculhambação que é o transporte coletivo em Teresina hoje. O senhor acabou de dizer que o valor era justo, porque lá a cidade é horizontal. O senhor fez uma defesa. Não estou falando de valor, estou falando da esculhambação que está o sistema. Diz o modelo, o sistema. O sistema atual. Que está em fase de implantação pela Não prefeitura. é aquilo não. Estou falando é o momento atual do transporte coletivo. Onde uma pessoa que mora no Jacinto Andrade, uma pessoa que mora lá na Cerâmica Sil, uma pessoa que mora no Jardim Europa, ele está com medo de vir ao centro da cidade de ônibus, porque ele não sabe que horas ele pega um ônibus. Ele passa 2 horas numa parada hoje. E por que isso está acontecendo? A prefeitura diz que está tudo normal. Aí você vai lá no setor diz, não, a prefeitura nos deve. Como a prefeitura nos deve, nós não vamos colocar ônibus. Eles alegam que a prefeitura chegou num acordo com eles para pagar um subsídio da meia, que virou 1/3, não é mais meia, e a prefeitura não está honrando, e como a prefeitura não está honrando, ele não tem condições de manter as suas empresas. E por isso não tem ônibus na cidade. E nós vamos acabar com essa esculhambação. Como? Simples. Há um contrato, evidentemente, entre a prefeitura e as empresas oriundas daquela licitação que aconteceu. As empresas não estão cumprindo e, pelo jeito, a prefeitura também não. O que nós vamos fazer? Na primeira semana, não é 1 mês, 2 meses depois, não. Na primeira semana. Vamos cadastrar ônibus alternativos para, nos horários de pico, eles auxiliarem no sistema. Enquanto a gente reúne o setor, vamos dizer, onde é que está o problema? Por que você não coloca um ônibus? Mas é a quebra de contrato, né? Não é quebra de contrato, porque a quebra de contrato, nesse momento, está acontecendo de ambas as partes. Então, uma nova licitação, o senhor sugere? Não. Você vai contratar sem licitação transporte alternativo? Contratar, não. Colocar no sistema como quando acontece uma greve. Quando acontece uma greve, o que é que faz? Emergencialmente, a prefeitura, os ônibus são contratados. A prefeitura cadastra através da S-Trans os ônibus e esses ônibus passam a servir ali, não está quebrando contrato nenhum. É apenas enquanto a gente senta com o CETUT e o CETUT vai dizer, sim, o que é que aconteceu? E o modelo de integração faz parte dessa proposta? Não, concordo com o modelo de integração, concordo com o modelo de corredores de ônibus. Concordo com isso. Acho que tem que ser melhorado, inclusive. E eu não estou entendendo até agora por que os terminais estão abandonados, inclusive. É por causa da pandemia, o CETUT alegra. A prefeitura alega isso, mas isso pode ser controlado. Aliás, sobre a pandemia, outra discordância que eu tenho em relação à prefeitura de Teresina no trato da questão do transporte coletivo. E eu não sou aqui engenheiro de obra pronta, não. Depois que passou, você dizer, eu não sei o quê, é bom demais desse jeito. Não, eu falo porque eu falava lá na Rádio Difusora, lá no começo, no questionamento. Eu sempre fui contra a suspensão do transporte coletivo, porque nunca houve a suspensão do trabalho em Teresina. Total, nunca houve um local total, nunca houve. Se não houve, como é que você suspende o transporte coletivo? A suspensão do transporte coletivo não aconteceu só em Teresina, por causa da pandemia, né? Não só em Teresina. Teve cidades que fecharam, teve cidades que não fecharam. O modelo que eu acho que deveria ter sido adotado desde o começo e que eu sugeria a vida toda, era que fosse do cidadão, do passageiro sentado. Não podia ter passageiro em pé no ônibus, sentado. Vida toda propugnei isso aí. Não é uma questão de estar falando agora, não. A vida toda é pública, essa é a minha posição. E o que o senhor defende para a retomada da economia, por exemplo, ou dos serviços essenciais nessa fase de transição que eu espero da pandemia para o pós-pandemia? Não, Elivaldo, e a gente tem que fazer uma avaliação muito séria sobre isso, porque nós vamos ter, numa cidade como Teresina, um drama social terrível a partir do dia 1º de janeiro. Qual é o problema? O problema é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele pegou centenas de milhares de pessoas numa cidade como Teresina que não recebiam o Bolsa Família e incluiu nessa ampla cesta de atendimento social e emergencial. Todos vão perder a partir do dia 1º de janeiro, como já foi anunciado. O que está se falando aí é de se melhorar o Bolsa Família, mudar a Renda Brasil e tal, e essas milhares de pessoas que estão recebendo auxílio emergencial que não vão ter
a partir de 1º de Os postos janeiro. de trabalho não voltarão até lá? Não voltarão. Aí o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Pelo menos um atendimento emergencial. A prefeitura não tem dinheiro. E nem poderia chegar e dizer, a partir de amanhã vai ter um Bolsa Família municipal, porque isso tem que ser previsto no orçamento municipal. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar um tempo do governo Mão Santa. Vamos construir sopões populares, para aqueles que perderam a renda total, e restaurantes populares para aqueles beneficiários, de alguma forma, que conseguem qualquer tipo de renda. Nos bairros? Nos bairros, pelo menos 4 em cada bairro. Aliás, um em cada bairro. Ou em cada região, digo. Nós, e como uma ideia puxar outra, nós também criaremos mais duas, criaremos uma SDU e dividiremos, seccionaremos outra. Criaremos essa SDU Nordeste, que é para atender toda aquela área que vai ali da Avenida João Antônio Leitão, a partir da Kennedy, que pega Pissarreira Satélite. Toda aquela região, até o Vale do Gavião, uma SDU própria, e dividiremos a SDU Centro-Norte. Hoje nós temos um sério problema aqui em Teresina, que é no extremo norte da cidade. Aqueles vários conjuntos habitacionais que foram criados depois do Rio Parnaíba, Jacinto Andrade, do Rio Poti, desculpe, depois do Rio Poti, Jacinto Andrade e outros, que nós temos 2 graves problemas lá. População de baixa renda e, por outro lado, dificuldade de acesso para o centro da cidade. Esse problema social pode gerar, inclusive, um outro problema, que é um problema maior de saúde, já que as pessoas podem perder as condições cada vez mais de ter acesso a medidas preventivas de saúde. Então, que propostas o senhor teria para essa área em Teresina? Não, Nádia. E essa questão da saúde, ela tem a ver também hoje com o transporte. Também com o transporte público. Porque se a pessoa não consegue sair de casa, como é que ela vai chegar lá? Para a saúde. A saúde em Teresina, ela não é ruim. Ela não é ruim. Muito pelo contrário. A saúde pública de Teresina, ela é uma saúde que, se você comparar com outras cidades, outras capitais, ela é de um nível muito bom. Tem suas falhas? É evidente que tem. A questão do retorno, a questão de cirurgias, a questão disso, daquilo. Mas quando você pega e tem 33% do orçamento de uma cidade como Teresina, ou seja, 1/3 do orçamento da cidade colocado só na saúde pública, isso quer dizer que tem uma prioridade. Então, essa questão da saúde, ela vai ter um peso muito grande, como você está colocando, porque as pessoas vão ficar numa situação de vulnerabilidade muito maior a partir desse momento. E, claro, se você é vulnerável na sua alimentação, você vai ter problemas na saúde. Mas eu não acho que o sistema de saúde em si, ele precisa de novos grandes investimentos. E com um detalhe importante também, com o fim ou com a redução do número de contaminados pela Covid, vai haver um reforço em termos de equipamentos na rede hospitalar atual. São as UTIs que foram montadas, essas coisas todas. Então vai ter esse reforço. Eu acho que vai melhorar. Agora, o que nós temos que fazer é conseguir mais recursos e deixar de substituir o governo do Estado na saúde, que é uma coisa que eu não posso concordar. É o governo do Estado não investir em saúde, especialmente no interior, sobrecarregar Teresina. E isso gera uma outra questão que poucas pessoas conhecem. Poucas. As prefeituras do interior, Nádia, Elivaldo e Joel e Ala, elas têm dificuldade para prestar conta com recursos da saúde. Sabe por quê, Nádia? Porque o dinheiro que ela gasta para a saúde é com combustível. Todas elas, as pequenas, têm uma UBS e ambulância. Todo o atendimento médico é feito aqui, em Teresina. Só que, constitucionalmente, elas são obrigadas a gastar 15% dos recursos municipais com saúde. E ele não consegue comprovar isso. Aí começa a maracutaia, começa a corrupção, aquela coisa toda que a gente sabe como funciona. Mário, quero chamar também para participando com a gente Yala Sena, do CidadeVerde.com.
Candidato, o Portal Cidade Verde publicou agora há pouco uma matéria que uma briga de vizinhas por esgoto levou à morte de uma pessoa. Uma vizinha matou a outra por conta de esgoto. A gente sabe que Teresina enfrenta aí um problema grave, sério, aí em relação à falta de galerias. Que projeto o senhor está trazendo aí em relação a essa questão do saneamento básico? Nós temos, Yala, esse é um dos maiores problemas que Teresina enfrenta. Eu sou de um tempo, eu assisti à construção da maioria dessas galerias que nós temos em Teresina. Tudo aconteceu na década de 70, governo militar. Essa que deságua ali na Zé de Santos Silva, não, Joaquim Ribeiro, ali próximo da CEPIS, e todas essas, a maioria das galerias foram construídas no governo militar. São obras caríssimas, que o município não tem como fazer sozinho, mas ao mesmo tempo importantíssimas, que hoje qualquer chuva, por menor que seja, ela provoca problemas, inclusive de trafegabilidade aqui na nossa capital. O que eu proponho? E também, como disse, não é engenharia de obra pronta não, porque sempre tive essa e sempre dessas sugestões. Nós temos 10 deputados federais e 3 senadores, e deputados estaduais e vereadores que hoje podem ter direito de indicação de emendas parlamentares impositivas. O que nós pretendemos fazer e queremos fazer? E vamos sugerir que seja feito. Chamar esses deputados federais e senadores, todos eles com muita votação em Teresina. Para um deputado federal ser eleito, ele sempre tem que ter uma votação importante em Teresina. Chamar os senadores para que coloquem emendas parlamentares para a construção de galerias pluviais. É uma necessidade da cidade. A prefeitura tem feito pequenas galerias. Quando constrói um conjunto habitacional, qualquer coisa, a gente tem feito pequenas. Mas a gente sabe que não tem recurso para as grandes galerias. A gente está vendo uma com recursos... A Zona Leste, né? A gente está vendo uma com recursos federais na Zona Leste que não consegue andar. Mas isso pode demorar muito tempo também, né? Até mobilizar a bancada, colocar emenda, empenhar recursos, liberar. Isso pode demorar, inclusive, os próximos 4 ou 5, 6 anos. Nádia, nós estamos com uma galeria que está aí com quantos anos, Eduardo? O prefeito Elmano fez o lançamento em 2010. Então, nós estamos em 2020. Então, não teria outra alternativa que não fosse através dos recursos federais ou das emendas de bancada? A outra alternativa seria se colocar recurso no orçamento federal. Para que viesse, como essa, inclusive, essa galeria da Zona Leste, para a gente fazer. Agora, o problema lá não é falta de recurso, o problema lá é questão técnica, dificuldade de abertura. Não é isso que eu estou falando, estou dizendo que com recursos do jeito que imagina a gente não tendo os recursos para fazer. Então, a minha ideia é essa, é usar recursos de emendas de vereador, de deputados, assim como hoje é uma exigência no percentual dos recursos para a saúde, né? A gente também colocar para o saneamento, porque a gente sabe que o resultado do saneamento é benefício para a saúde. Agora, os candidatos têm falado muito, Mário, da segurança, apesar de constitucionalmente não ser ali uma atribuição específica da municipalidade, mas afirmam que a prefeitura precisa agir nessa área articulada com o Estado, com a União. Como é que o senhor pretende conduzir esse tema que diz respeito muito assim, à situação da população? Bom, na minha gestão, a prefeitura não vai fazer na segurança o que fez em relação à saúde. Não vai substituir o Estado. Não vai participar? Vai participar como? Não vai participar, não. Não vai substituir o Estado, como nós estamos vendo. Aí ela acabou de falar bem desse caso da violência de 2 senhoras. Eu vi a matéria, viu, ela? Quero dizer para você, antes de vir aqui, eu tinha visto a matéria. Desse caso. E vimos outro dia, acho que aqui também, eu vi aqui no teu jornal, Nádia, de manhã cedo. Um casal que teve um carro roubado e a Guarda Municipal foi lá e prendeu. Eu vi no seu programa da manhã. Não, a Prefeitura não vai, a Guarda Municipal não fará policiamento ostensivo. Nós sabemos que toda cidade com mais de 500 mil habitantes, a Guarda Municipal pode fazer esse tipo de coisa, mas não vai fazer. Nós vamos fazer substituição. Eu não entendo e gostaria que alguém me explicasse por que eu chego numa UPA, quem faz a segurança da UPA é um policial militar. Você chega lá, está lá o policial militar.
Você chega no hospital municipal, está lá o policial militar. Eu queria entender isso. Quem vai fazer a segurança da UPA, da UBS, do hospital, vai ser a guarda municipal. E aquele policial que está lá, vai para a rua porque ele foi treinado lá, volta lá para o quartel da Polícia Militar para ele fazer policiamento ostensivo. Então o Estado tem que cumprir com suas responsabilidades e a Prefeitura não pode ser cúmplice que está sendo nesse momento, nessa irresponsabilidade, nessa falta de policiamento lá da rua. O que explica um policial militar estar no hospital da Prefeitura quando a Prefeitura tem a guarda municipal? Não explica. Tem nada a ver. Então, vamos substituir. Guarda municipal vai fazer o quê? Vai para dentro dos hospitais municipais, vai cuidar da segurança nas escolas, vai cuidar da segurança nos parques municipais, vai cuidar da segurança nas UBSs, passando lá a todo momento, garantindo a segurança, e a Polícia Militar cumpra com a sua obrigação constitucional de fazer policiamento ostensivo, que não tem sido feito na nossa cidade. Yala Sena, cidadeverde.com. Mário, o partido não conseguiu aí formar uma chapa proporcional, né? Não está lançando nenhuma candidatura a vereador. Que eu queria saber, assim, você está fazendo uma campanha sozinho? Como enfrentar aí essa campanha milionária aí dos adversários? Quando a Yala entra, eu me lembro da pergunta que ela fez anteriormente, que eu não respondia contento. Yala, vamos começar lá da anterior que você fez sobre a perda de lideranças do Cidadania, que o Cidadania é um partido novo. Aí a gente entra bem nessa questão. De fato, nós não conseguimos formar uma chapa e isso gerou como consequência a saída de... Aliás, gerou como consequência, não, foi a causa da saída... Até do presidente estadual, Celso Henrique. Isso, o ex-presidente estadual Celso Henrique, de várias lideranças para outros. E... diante dessa situação, inclusive, foi o que nos levou à nossa candidatura. Por quê? Porque o partido mudou de nome recentemente, deixou de ser PPS e virou Cidadania, isso motivado por uma situação nacional. Vários desses movimentos na política que surgiram nos últimos anos se incorporaram à Cidadania e levaram a essa mudança desse nome. Como nós temos espaço na propaganda eleitoral, como nós temos o direito de ser convidados para debates, para entrevistas como essa devido à nossa bancada, eu pensei, poxa, é injusto a gente não fazer a publicidade do nome do partido nesse momento de mudança, principalmente considerando que no próximo ano, aliás, daqui a 2 anos, teremos uma outra eleição com cláusulas de barreiras muito mais rígidas, em que o partido vai precisar de votos para deputado federal. Nós ultrapassamos as cláusulas de barreira na eleição passada. Nessa outra teremos mais facilidades ainda, porque o partido conseguiu aí, tem várias pessoas, lideranças nacionais que agora estão no partido, como o governador da Paraíba, o vice-governador de Goiás, enfim, temos lideranças, provavelmente o Luciano Huck, se vier a ser candidato a presidente da República, muito provavelmente será pelo Cidadania. Então, a gente não vai ter essa dificuldade toda. Mas com essa mudança de nome, a gente precisava dar publicidade a esse nome. Com isso, com esse problema lá de abril, não conseguimos montar a nossa chapa de vereadores e estamos nessa campanha também entendendo o seguinte, que é uma eleição diferenciada. Nós já tivemos uma eleição muito diferenciada agora em 2018. Se a gente falar o nome dos governadores do Brasil, muitas pessoas esclarecidas, profissionais de comunicação, inclusive, da área de política, diriam que não conhecem muitos nomes de pessoas que hoje são governadores. Quem é que sabia quem era o Wilson Witzel na vida? Por exemplo, a gente tem muito longe, governador de Minas. Quem se conhecia? Então, acho que agora vai ser, com a pandemia, vai ser uma situação mais atípica ainda. Eu podia até complementar a pergunta da Yala falando sobre a governabilidade que se faz quando não se tem, por exemplo, uma bancada de apoio, vocês não terão candidatos proporcionais e, portanto, se o senhor for eleito, fica até complicado depois para fazer a base na Câmara Municipal. Não, mas eu queria entrar em outro assunto, porque nós já falamos de tantas propostas. Mas deixa eu terminar bem rapidinho sobre isso. Termine, bem que na sequência, o senhor já pode até comentar sobre a questão da educação, porque já falamos de saúde, de saneamento, de transporte, mas a educação também é muito importante. E eu tenho propostas importantes também nessa área. Só completando isso bem, Nádia,
é importante dizer o seguinte: se eu for eleito, eu não vou ter problema nenhum com base lá na Câmara Municipal. Nós temos 29 vereadores, uma grande parte desses vereadores eles são eleitos alinhados a um ou outro partido, mas normalmente sem nenhuma vinculação ideológica, assim, que diz assim, se eu for eleito eu vou ser contra isso, vou ser contra aquele. Então não acredito que vai ter dificuldade para montar uma base de jeito nenhum. Se você vê a Câmara de hoje, nossa Câmara de hoje, dos 29, tem pelo menos 20 vereadores nessa situação, que não tem esse alinhamento. Eu sou do PSDB, aí sou totalmente contra não sei quem, eu sou do Patriota, sou totalmente contra. Não temos essa dificuldade, de jeito nenhum. Agora, educação. É um tema, eu sempre estou dizendo aí, por onde ando, que eu quero debater saúde com o doutor Pessoa, quero debater educação com o professor Kleber Montezuma e quero debater insegurança. Não posso debater segurança com o Fábio Abreu, só posso debater com ele insegurança. Debater insegurança com o Fábio Abreu. O senhor está colocando a cultura, candidato PT? Não, mas é porque são os candidatos que se apresentam numa área que são mais sensíveis. É como você colocou agora, saúde, educação, essas coisas todas. Quero debater. Caso da educação. Eu cumprimento o candidato Kleber Montezuma pelo trabalho que ele fez, mas não concordo, em hipótese alguma, com a publicidade que está sendo feita, com ele sendo o herói, o grande feitor do fato de Teresina ter a melhor educação entre as capitais do país. Não, ele apenas foi um gestor que seguiu um modelo que vem lá de Ferraz, em que Teresina vem melhorando até chegar a esse ponto. Então, parabéns, Kleber, você não conseguiu atrapalhar. Beleza. Agora, chegou nesse patamar, parou? Não. Nós temos que mudar de patamar. E qual é a mudança de patamar? É Teresina competir com as escolas particulares. Eu não aceito, eu não consigo admitir um bairro de Teresina ter uma cidadezinha, ter uma escola particular. Não era para ter. A escola particular deveria ser uma alternativa para aquele cidadão que tem uma renda e diz, é melhor a escola particular do que a pública. Então eu quero ir para lá. Mas não porque a escola pública não tenha o mesmo padrão da escola particular. Então eu quero a competição com a escola particular. E detalhe, eu sei que o horário está fechando, só um detalhe. Inclusive, Nádia, vamos criar uma escola de excelência para o ensino público municipal, para os alunos a partir do 6º ano. Será uma escola que vai levar os melhores alunos até o 5º ano pelo mérito. Vamos criar um liceu das antigas, aqui na escola municipal. Quero agradecer ao candidato Mário Rogério pela participação na entrevista aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela participação, por aceitar aqui o nosso convite. Candidato. Eu é que agradeço o convite e espero ser convidado muito mais vezes até o fim dele. Tá certo. Candidato Mário Rogério. Da campanha. Elivaldo Barbosa, quero agradecer ao Elivaldo Barbosa também, que segue aqui conosco no Jornal do Piauí. Elivaldo, obrigado. É isso, Gelson. E Nádia Rodrigues, editora-chefe do Notícia da Manhã, também participando dessa entrevista conosco. Nádia, muito obrigado. Obrigada, Gelson. Boa tarde, candidato Mário Rogério. Boa tarde aos nossos telespectadores e ouvintes também da Rádio Cidade Verde. Até segunda, né? Até segunda-feira na Rádio Cidade Verde também. E agradecer a Yala Sena, editora-chefe do CidadeVerde.com. Muito obrigado, Yala, pela participação.